Bom, então, bom dia para todo mundo. Eu sou professora Joana, do campus Aparecida de Goiânia, fiquei responsável pela mediação dessa atividade e quero fazer os meus cumprimentos, né, a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa atividade. Dizer para vocês que nós temos aqui na sala, inicialmente, dois monitores, que é a Vanessa e a Lohane. Elas vão estar responsáveis pelo link da lista de frequência, tá? Mais no final da atividade, aí é interessante que todos preencham. Aqueles que porventura não tiverem realizado a inscrição do evento, mais no finalzinho, a professora Glaucia, que é a nossa gerente de pesquisa, pós-graduação e extensão, vai entrar aqui, dar alguns informes e verificar essa questão com vocês, tá? Por opção da comissão, nós estamos, então, realizando a gravação, é uma forma da gente fazer uma autoavaliação depois. Essa atividade, ela foi proposta pelo NAPNE, né? Aqui está a Andréia, que é coordenadora do NAPNE, depois ela pode falar um pouquinho o que seria a atividade desse núcleo, com maiores detalhes. Eu sou nova no pedaço, então fico ainda um pouco insegura. Tá bom? E no mais é isso. Eu vou passar a palavra para os responsáveis, desejar a todos uma excelente atividade. E caso seja possível, e caso todos se sintam à vontade, essa atividade é uma atividade de bastante interação. Então, seria legal que vocês pudessem ligar as câmeras, né? Mediante a metodologia que os colegas vão conduzir. Mas se sintam à vontade. E é isso. Agora é aí. Andréia, Diego, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos, todos vocês, à nossa sala aqui agora, nesse momento. Eu vou dar algumas orientações. Eu sou o professor Diego, meu nome é Diego, esse é o meu sinal. Eu sou surdo. Eu convidei 3 alunos, primeiro a Andréia, a Naraline e também a Lourdes, aqui nessa sala de hoje. Vocês conhecem Libras, mais a cultura surda? Isso é muito importante, vocês terem um conhecimento básico a respeito desse tema. Nós vamos mostrar para vocês três formas de sinais aí e convidamos alunos também. Naraline, agora contigo. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de aprendizado de Libras e também da cultura surda. Eu sou uma pessoa surda também. Meu nome é Naraline. Esse é o meu sinal. Eu estudo aqui, faço o curso de pedagogia bilíngue e estou quase me formando. Sejam bem-vindos. Agora você, André. Oi, Oi, eu não sou surda, sou ouvinte. eu sou. Ok? Vou falar, tá, Welber? Aí você. Meu nome é Andréia, eu sou aluna do curso de pedagogia bilíngue também e servidora, né, do campus Aparecida de Goiânia, e faço parte do núcleo do campus do NAPNE, né, do campus Aparecida de Goiânia. Desculpa aí, estou um pouco rouca, mãe Ciba dói, mas estamos aqui para fazer esse evento, tá bom? Sejam todos bem-vindos. O meu sinal em Libras é esse aqui, faz o Azinho, aí coloca aqui o sinalzinho da enfermagem, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Desculpem aí, a garganta está bastante inflamada, mas estamos aqui e vamos realizar essa atividade. Lourdes, agora contigo. Bom dia a todos e todas.
O meu nome é Lourdes. O meu sinal é esse aqui, para a comunidade surda. E eu sou aluna, sou discente do curso de Pedagogia Bilíngue. Já estou quase finalizando o curso, estou no 8º período. E é uma satisfação muito grande ter todos e todas aqui presentes, participando desse nosso momento formativo. E espero que seja um momento bastante enriquecedor para todos e todas, porque é uma alegria muito grande para nós podermos compartilhar um pouquinho aqui da cultura surda, da identidade surda, e passar para vocês aí alguns conhecimentos básicos, né, da língua brasileira de sinais. E vamos lá. Sejam bem-vindos aqui. Eu estou muito feliz com a participação de vocês terem escolhido esse mini curso, embora pareça ser simples, né? Mas é um mini curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta a nós, o grupo, podem perguntar também à professora Joana. Nós sabemos o que a respeito de Libras e da cultura surda? Como que nós podemos aumentar o nosso conhecimento? A partir de agora, nós vamos aprender um básico, né, sobre datilologia. Agora nós vamos aprender um pouquinho o alfabeto manual, né? O alfabeto manual em Libras, para a gente poder ter uma base do que a gente vai fazer hoje aqui, tá bom? É apenas o início, tá? Então, se vocês puderem abrir as câmeras para a gente exercitar, seria maravilhoso ver vocês. Vamos começar? Podemos? Então, vamos lá. Vamos começar pela letra A, todos fazem, tá bom? Inclusive a equipe, tá bom? Vamos. Essa é a letra A. A configuração de mão é assim. A gente fecha a mãozinha e o dedinho tem que ficar retinho aqui, ó. A. Tá bom? Agora vamos para a próxima letra. Essa aqui é a letra B. Tentem fazer aí, por favor. Verifiquem se os dedinhos estão juntos, tá? Vamos fazer devagarinho, que é para todos pegarem, tá? Aproximar aqui para vocês. Agora vamos fazer a letra C. Observem que a letra C ela é bem simplesinha, né? E já tem o formato da letra C que nós escrevemos no português. E o cedilha, ó, sacode assim, tá bom? Agora vamos para a próxima letrinha, que é a letra D. O formato do D é assim. Configuração de mão. E observem que a posição da mão fica dessa forma, tá bom? A letra E, vou colocar mais próximo à mão, que é para todos aprenderem. Próxima letra é a letra F. Você faz isso aqui com o indicador e coloca o polegar aqui, ó, por fora, tá bom? Agora vamos para a próxima letrinha, que é a letrinha G. Você pega aqui a mãozinha e junta o seu polegar no indicador. Agora vamos para a letrinha próxima, que é a letra H. Fazendo dessa forma o movimento. Ok? Aprenderam? Agora vamos para a letra I. Ó, vamos baixar aqui. Aqui. Com o dedinho mindinho aqui para cima. Tá bom? O J, você vai pegar o mesmo dedinho mindinho, que já tá aqui, ó, e vai fazer esse movimento. Ok? Agora nós vamos fazer a letra K. Você vai pegar aqui a configuração de mão e vai colocar o dedo indicador dessa forma e vai ficar assim. Tá bom? Agora o L é bem facinho também. Ó. O M para baixo, esses 3 dedinhos aqui,
Não é 4, só 3 dedinhos aqui. A letra N, aqui. O O. Agora a gente vai fazer a letra P, que ela vai ficar assim. Tá? A letra P. O Q, para baixo, aqui o indicador para baixo, os dedinhos para cima. O R, assim. A letra S. A letra T. Ó, você vai fazer aqui com o indicador para dentro. Não confunda com o F. A letra F, o indicador é para fora. A letra T, o indicador é para dentro. Ok? Aí vamos à próxima letrinha, que é a letra U. Aí o V, que é só abrir aqui, os 2 dedinhos. O W. E vamos fazer o X. Ok? E aqui é o Y. E a letra Z. Todos aprenderam? Vamos fazer mais rápido agora? Na sequência? Vamos lá? Bora. A, B, C. C cedilha. D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Uma observação. A letra H, K e P têm as configurações de mão um pouquinho parecidas, mas a movimentação e a posição são diferentes. Veja só, o H, você sobe e faz esse movimento. O K é a mesma configuração de mão, mas é esse movimento, é aqui. Tá bom? Aliás, o K aqui, em pé. Só sobe. O H assim. E a letra P é assim. Tá bom? É a mesma configuração de mão, porém modifica o movimento e a posição. Certo? Daqui a pouco a gente vai voltar formando as palavras. Tá bom? Então, obrigada, Andréia. Desculpa, só organizando aqui. Deu para vocês compreenderem um pouco em relação às regras que a gente tem para a composição do alfabeto manual. A gente vê que a posição, a orientação da palma da mão é muito importante, né? Então, se eu estou fazendo a letra A, ela não pode estar virada para mim aqui, para eu estar namorando com a minha mão. Então, é importante que a gente coloque essa palma virada para fora. Então, é importante fazer as configurações da maneira correta. E outra coisa que é importante também é a gente utilizar sempre a mesma mão, né? Você não vai fazer com uma mão e com outra alternando, porque isso vai tirar a atenção do surdo, ele vai ter que ficar movimentando a cabeça para ver para onde que você está fazendo, né? E outra coisa também que às vezes as pessoas têm o costume de fazer é começar fazendo a datilologia com a mão, com a palma da mão virada para fora e modificando ela para dentro. E isso também atrapalha, né? A questão do movimento, por exemplo, do J, do S. Então, é importante que a gente faça o movimento e a configuração da maneira correta. Principalmente aqui que nós estamos numa atividade que estamos usando câmera, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá certo?
Obrigada. Então, bom dia, tudo bem? Então, eu gostaria de ensinar para vocês um pouquinho mais a respeito assim de cumprimentos. Esse sinal aqui é o sinal de bom. Ele tem essa configuração aqui na frente da boca, né? E abrindo, bom. Aí eu vou dizer para vocês, bom dia. Existem duas variações do sinal de bom dia. Eu posso fazer o bom dia dessa forma e o bom dia utilizando a configuração de mão na letra D. Bom dia, né? Como se a gente estivesse abrindo a janela, abrindo, o sol se abrindo ali. Bom dia. É essa a ideia que a gente tem com esse sinal. E aí a gente pode utilizar também a configuração de mão em D para fazer o bom dia. O mesmo sinal, né? Sinal de bom, e aí agora eu acrescento o sinal de tarde, né? A palma da mão virada para baixo e fazendo esse movimento, né? Boa tarde. Lourdes, o professor Diego sugeriu que você fixe a Nara Aline, que aí fica mais fácil para você visualizar. Só um minutinho que agora eu vou ter que fixar ela aqui, porque ela sumiu da minha. Aí agora a gente retorna aqui, né, fazendo um sinal de boa tarde, né? Como eu expliquei para vocês, a mão ela faz esse movimento que tem a ver com a questão do sol mesmo, né? O sol vai se pondo ao entardecer, né? E boa noite, né? Que é quando o sol já se pôs ali por completo, né? Ele já está se pondo. Ou a gente tem essa outra variação do sinal de noite, que é essa daqui, né? A gente coloca o braço, né? Com a mão fechada, e aí faz esse movimento com a mão dominante em cima. Esse aqui é o sinal de seu, né? Então, qual o seu nome? Esse é o sinal de seu, né? Se eu quiser perguntar para a pessoa, seu nome. Aí, por exemplo, alguém faz para mim, né? Seu nome, aí eu respondo, o meu nome. E aí, o sinal de nome, tá vendo que agora a gente colocou ele virado para mim, a palma da mão para mim, porque eu estou dizendo que é o meu nome. Então, por isso, o sinal de nome, ele tá com a palma da mão virada para mim, porque eu estou dizendo do meu nome. Agora, se eu for te perguntar o seu nome, a palma está para fora, em direção à pessoa para quem eu pergunto. E aí, se eu vou dizer também o meu sinal, né, que é o meu nome na comunidade surda, o meu sinal, ele também vai estar virado para mim. Mas se eu quero perguntar pelo seu, eu vou fazer o seu sinal. E aí vai estar com a palma virada para você. O sinal vai ser feito na sua direção, na direção de quem eu pergunto.
esse sinal é o sinal de obrigada, né? Eu posso fazer ele com as duas mãos, né? Uma mão na testa e outra no queixo, ou apenas com a mão na testa. As duas variações de sinal de obrigado que nós temos. Então, nós temos esse sinal aqui, né? Se eu quero dizer para a pessoa, eu faço esse movimento aqui, a palma da mão virada para mim, aqui no peito, né? Com esse movimento. É um prazer, né? Esse sinal aqui é algo que eu gostei, né? Algo que foi prazeroso. E esse sinal aqui, ó, com os 4 dedos abertos aqui no queixo, é o sinal de conhecer. Então, foi um prazer conhecer você. Então, vamos de novo. Vamos voltar. Bom. Qual que é esse sinal? Dia. Ou nós podemos fazer dessa forma também, usando a letra D. Boa tarde. Esse é o sinal de boa tarde. Boa noite. Aí vocês lembram também que nós temos outra variação do sinal de noite. Também podemos fazer dessa forma. Tudo bem? Ah, vocês me desculpem, eu pulei esse daqui, ó. Tudo bem? Então, é sempre importante que a gente faça as expressões corretas, né? Você não vai fazer todos os sinais sempre sorrindo, sempre muito alegre. É importante que a nossa expressão, ela acompanhe. Então, se eu estou perguntando, vocês percebem que a minha sobrancelha, ela se fecha aqui, e aí é um sinal de pergunta. Então, tá tudo bem? Né? A minha expressão acompanha, eu estou perguntando, eu quero saber se você está bem. Então, vocês me desculpem que eu esqueci, eu pulei essa palavra. Aí, o outro que nós aprendemos é o seu nome. Né? Se eu quero perguntar para você qual o seu nome, né? O seu nome é. E aí, se eu vou dizer de mim, né? Lembra-se sempre que a palma da mão é voltada para você, né? Então, se eu vou dizer do meu sinal também, o sinal está em direção a mim. Se eu estou perguntando para você, o sinal está na sua direção, né? Qual o seu sinal? Também nós vimos o sinal de obrigada, né? Nós podemos fazer dessa forma ou dessa. O outro que nós vimos, né? É que se eu quiser dizer foi um prazer conhecer você, né? Então, o sinal de prazer em conhecer você. Se vocês perceberem, né, que existem as diferenças. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, ó, meu, né, se eu quiser fazer essa referência, né, de dizer de meu, muitas vezes eu não vou precisar fazer o meu, o seu, a própria sinalização, né, a mudança da palma da mão, da direção do sinal, isso já está implícito, né? Então, se eu faço assim, eu já estou dizendo que é o meu nome, né? Eu não preciso fazer meu nome. O sinal de nome com a palma da mão virada para mim já está implícito que é o meu. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Se quiserem que eu repita algum sinal, vocês podem dizer também. Estou à disposição.
Então, eu gostaria de complementar aqui, ó, do que a Naraline estava dizendo. É dizer para vocês que nós temos é porque a colega aqui pediu para que eu repetisse o sinal de tudo bem. Entendeu de forma mais clara a explicação aí? Conseguiu? Muito obrigado. Só lembrando para vocês, eu quero dar um lembrete sobre a questão da variação linguística. O que é isso? Vocês perceberam a variação, por exemplo, o sinal de bom dia, né? Nós podemos fazer de duas formas. Por que existem duas formas de você sinalizar o bom dia? Por exemplo, às vezes eu estou conversando, andando para lá, com a mão ocupada, eu posso fazer bom dia com uma única mão. Também eu posso estar lá no ônibus, lá, segurando, lá, balançando, sacudindo lá. Oi, Naraline, bom dia, tudo bem? Então, isso facilita. Também, boa noite, ou boa noite, né? Da mesma forma, né? Eu posso estar com a mão ocupada e, de certa forma, né, como é que eu vou fazer? Lembra das variações? Né? De bom dia, são todas variações linguísticas e que nós podemos observar isso ao redor dos estados, né? Só lembrando vocês a respeito dessas variações. Também, prazer. O que nós podemos encontrar nessa palavra prazer? Ou gostar. São palavras, são sinônimos. Né? Gosto, observe só a expressão facial junto com o movimento. Observaram a diferença? Outra é gostar. Nossa, gosto demais, gosto de namorar. A Naraline gosta demais de namorar. Gosto, prazer. Prazer conhecer você. Gostar, conhecer. Ô, professora Joana, eu não conheço a professora Joana, não conheço professora de ciências. Prazer conhecer você. Um terceiro, esse é um sinal, assim, cabuloso. Observe. Né? Nossa, que prazer, que coisa, prazer conhecer você. O estudo vai observar isso aí, vai pensar coisa assim, com dupla conotação. Talvez ele esteja com uma expressão facial com uma conotação mais caliente aí, talvez, querendo com segundas intenções. Tem vários tipos e conceitos diferentes que podem denotar. Por exemplo, a questão de provocação, né? O surdo gosta muito de fazer essas questões de brincadeira de provocação. Às vezes acontece, alguns ouvintes eles se sentem extremamente envergonhados com relação a essas provocações, entenderam? Gostar, gostei, né? O gostar. Chega a dar uma intensificada no gostar. Cuidado com essas variações. Vou fazer algumas perguntas para vocês com relação a alguns conceitos do contexto principal. 3 sinais principais do contexto que são iguais, da mesma forma como você aprende outro idioma. Vamos falar contexto direto em relação a alguns sinais. Primeiro sinal. Por exemplo, sinal, a palavra manga.
Então, pessoal, os nossos colegas aí iniciaram aí alguns sinais, né? Já apresentaram para vocês o alfabeto, os cumprimentos, que são sinais assim básicos na comunicação entre os surdos e os ouvintes, né? Então, uma coisa que é interessante, eu vou trazer aqui para vocês um relato meu, né? Uma experiência minha mesmo, porque assim eu percebi que aqui tem muitas pessoas que ainda não têm contato, né, com a comunidade surda, com as pessoas surdas, e se interessaram, né, no tema, e nós viemos aqui com essa proposta de apresentar, né, para vocês esses sinais básicos da comunicação, e eu vou trazer para vocês um pouquinho do meu relato, da minha experiência, no sentido de que a gente não precisa ter medo de conversar com os surdos, porque nas instituições de ensino, desde pequeno aprende-se outro idioma, né, o inglês, ou o espanhol e tudo mais, mas não se dá ainda a devida atenção à língua brasileira de sinais, né? Hoje nós temos, assim, mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, e pouco se tem, assim, pouca gente ainda engajada no aprendizado da Libras, vamos dizer assim, né? Então, assim, às vezes a gente vai passear, sai na rua, no shopping, em lojas, enfim, no nosso cotidiano, e a gente sempre depara com algum surdo e a gente o quê? Paralisa, né, na frente deles, porque você, às vezes não sabe nem falar um oi, nada, e isso é muito ruim, muito constrangedor, tanto para a gente quanto para a pessoa surda, né, porque você chega ali e você não sabe o que eu vou falar, o que eu vou fazer, e isso a gente não pode deixar com que tem essa barreira na comunicação, porque são pessoas daqui, né, nossos conterrâneos, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? Quando eu iniciei aqui o curso de pedagogia bilíngue no IFG, eu não sabia nada de Libras, eu assim, tinha vários estereótipos em relação à pessoa surda, eu chamava eles de surdo, mudo, ou apenas mudo, não conhecia nada sobre a cultura surda. E a partir do momento que eu me engajei, né, no curso, eu fui assim entendendo como era, né, a cultura, a identidade surda, e fui me desprendendo, e principalmente do medo. Na sala havia ali algumas pessoas, alguns colegas, alguns alunos surdos, e aí eu comecei a ver ali entre eles aquela comunicação, e fui assim querendo, me despertando interesse também em conversar com eles. E eu chegava para conversar e eu não sabia fazer nenhum sinal, mas eu fui ali prestando atenção e comecei, eu vou fazer. E sempre perguntava, como que é esse sinal? Como que eu faço isso? Como que eu faço oi, bom dia, boa tarde? E a partir dessa interação, eu fui, assim, tomando gosto pela língua, e hoje, assim, eu confesso que eu sou apaixonada pela língua de sinais. E, então, o primordial é a gente não ter medo dessa comunicação, não ter medo, não pôr barreiras entre a gente e a pessoa surda. Você pode chegar, pode cumprimentar. Hoje aqui nós aprendemos os sinais básicos de um cumprimento, né? Então, oi, bom dia. Então, se você já encontrar uma pessoa surda na rua, você já vai conseguir ter esse mínimo de comunicação com eles. E a partir daí, se vocês tiverem interesse, vocês podem, né, procurar cursos. Hoje nós temos assim vários locais, né, que ensinam Libras. Isso é primordial, isso é muito importante. Eu, quando comecei o curso, paralelo à graduação, eu procurei o CAS também, que é referência aqui no estado de Goiás como ensino, né, de línguas, da Libras, e também estava engajada em um projeto da religião a qual eu frequento. Então, assim, fui me engajando mesmo, interessando pela língua, e principalmente o contato, porque não basta só fazer o curso e deixar para lá. O contato com a pessoa surda, com a comunidade surda, é também fundamental para o nosso desenvolvimento. Quando eu me recordo, quando a gente começou a ter os primeiros estágios lá, eu fiquei pensando, o estágio era em dupla, eu fiquei pensando, nossa, com quem eu vou fazer esse estágio?
e pensei, poderia muito bem ficar confortável, pegar ali um aluno ouvinte e desenvolver ali a atividade. Mas eu decidi, assim, me desafiar mesmo. Falei, não, eu vou fazer dupla, vou convidar um colega surdo e vou tentar uma comunicação com eles e para a gente ver o que vai dar. E deu super certo, eu fiz assim dupla com dois alunos surdos, e assim, deu muito certo a nossa comunicação, aprendi muito com eles, foi uma troca de experiência muito bacana. Depois, os 3 próximos estágios seguintes também realizei com mais 2 surdos, então, assim, sempre foi uma troca, e eu tenho aprendido a cada dia mais, e já, assim, já consegui um trabalho como intérprete, e eu estou muito feliz. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, se vocês gostam, se vocês têm interesse em aprender Libras, não tenha medo e tenha sempre contato com pessoas com surdos. Tá? Então, esse assim, é um pouquinho do que eu gostaria de falar para vocês nesse momento. A Naraline quer só fazer uma observação. Eu quero fazer um complemento ao que a Luz está dizendo. Por exemplo, só fazer o curso, não, vocês precisam também, porque, por exemplo, alguns cursos, eles não são diários. Né? Você não consegue ter um progresso, sabe? O principal, o que ajuda? É você ter um contato bem próximo, diário, se possível, com a pessoa surda. E isso vai facilitar bastante o seu progresso. O contato com o surdo. Pode ser qualquer local que você pode ter esse contato com a pessoa surda. Mas só o curso aprende? Não. O contato, talvez se você não tiver o contato, você vai esquecer. Com o passar do tempo, você tendo, por exemplo, o YouTube, você pode assistir no YouTube, você vai se esforçando. Vocês podem também, talvez você não tenha esse contato, né? Você participar com um grupo de surdos, né? Talvez você fique esperando os ouvintes, por exemplo, se eu fosse ficar dependendo só de mim para estudar português, ia ficar difícil. Eu preciso ter contato com um grupo de ouvintes também para me esforçar. A mesma coisa acontece no aprendizado de Libras. Se vocês, a língua materna de vocês é o português. A língua materna do surdo, a língua 1, é a Libras, né? Por exemplo, sinais como que nós aprendemos hoje, feliz, bom dia, boa noite, né? Se você não tiver essa troca, se ficar com essa vergonhinha aí, vocês não vão conseguir aprender. A Libras, a mesma coisa, né? No curso de pedagogia bilíngue ou Libras, vocês, em qualquer local, vocês podem fazer esse complemento no aprendizado de vocês, tendo contato com o surdo, se esforçando para fazer. Isso é importante para a experiência de vocês. Aqui é apenas um mini curso, vai explicar de forma simples, vocês vão ter uma prévia do que vocês vão aprender ao longo da vida. É importante essa experiência. Pergunto para vocês, expliquem, por favor, me expliquem, o que vocês entendem por Libras? Podem responder. Podem responder no chat, se quiserem abrir a câmera também. Se quiserem fazer em Libras, ao modo de vocês, podem ficar à vontade também. E aí, vou ficar esperando aqui. Até amanhã. Bom, vocês falam. Se lembrem que linguagem e língua... Lembra que eu expliquei para vocês? Libras
é uma língua. Linguagem é um termo usado antigamente, por exemplo, lá nos Estados Unidos, pessoal, só um minutinho, vai substituir o intérprete agora, o Francisco. Marcelo, ó, você viu aí, eu não vou nem traduzir o que ele falou, Marcelo. Então, linguagem, né? É muito importante, né? Linguagem era muito antigamente que as pessoas usavam, né? Era mímica, gestos, ficava fazendo gestos, mas a Libras é a língua própria dos surdos. Eu vou explicar para vocês. Só linguagem? Não. Usado para comunicação, né? As pessoas têm os próprios sinais, tem a cultura, tem os sinais também. Só um momento, eu vou mostrar para vocês aqui. A linguagem, o que significa? Né? As pessoas não conseguem aprender, né? Mas a língua é própria do surdo. A língua do surdo é visual, para se comunicar, né, usa muito a visão, né? Tem a lei 10.436, que ela explica bem claro como que acontece a comunicação do surdo, né? Como que funciona a gramática, né? Que é diferente dos ouvintes, né? Que a própria língua dos surdos, né? A gramática é diferente, são diferentes, né? Mas é diferente, mas é igual, né? Por exemplo, a L1 da pessoa surda é a língua de sinais e a L2 é o português escrito, né? É só a comunicação visual através dos sinais, né? Para se comunicar, como que vai acontecer essa comunicação? Por exemplo, a lei, ela explica bem direito e cobra também. Ela cobra que precisa ter, né, usar a língua de sinais em empresas, no banco, né, nos bancos também são muito importantes. E também tem o decreto 5.626, que cobra a língua de sinais dentro das escolas, dentro das universidades de curso superior, também na área da saúde, na área da segurança, né? Todos que precisam cobrar que as pessoas usem Libras, né, para se comunicar com os surdos. Por exemplo, né, era importante que o médico fosse bilíngue, o enfermeiro fosse bilíngue também, que soubesse Libras, porque senão tem que levar um intérprete junto. É muito importante as pessoas saberem, né? Todos vocês precisam saber que língua e linguagem são diferentes, né? Só um momento. Antes do próximo assunto, para a gente responder os questionamentos que estão no chat. A Naraline quer fazer um complemento. O Marcelo, deixa o Marcelo falar, ele vai falar. Espera aí. Como que a língua, eu quero saber como que é. É verdade, né? Por exemplo, eu comecei com 3 anos, mais ou menos, antes, eu nasci ouvinte, né? E aí depois, com 1 ano e 5 meses, eu fiquei doente, né? Eu tive meningite, fiquei doente, e aí minha audição foi diminuindo, né? Mas a minha avó ia lá para a escola, né? Na escola Maria Luzia, né? E eu comecei a estudar com 3 anos de idade e comecei a aprender Libras aqui em Goiânia mesmo. A
a escola, né? Mas tinha pessoas que chegavam lá, né, para aprender. Eu também fui aprender português, né? Fui lá para o CAIS à noite fazer curso de português para aprender, porque eu já sabia, né? Eu já tinha minha L1, que era língua de sinais, mas também a L2, que é o português escrito, mas eu tinha contato com pessoas ouvintes, né? Eu queria aprender português. Eu já sabia Libras, mas eu queria aprender português também. Também, por exemplo, os ouvintes usam como L1, né, a oralização, falam, né, e depois vão aprender como L2 a língua de sinais. Vocês entenderam? Bom, todos vocês são ouvintes aqui, né? Todos vocês que são ouvintes, vocês vão usar, primeiro, né, vocês vão aprender, vão usar como L2, né, a comunicação, né, a comunicação é a estratégia, a gramática, né? Tudo da língua de sinais é visual para a gente poder se comunicar, né? Ele está fazendo sinal muito em cima. Ah, não, porque eu estou usando duas telas aqui ao mesmo tempo, eu estou usando duas telas, aí não dá para afastar muito. Porque são duas, né? Eu estou olhando duas telas aqui no mini curso ao mesmo tempo. É por isso, viu, Marcelo? Com licença. Por exemplo, ó, surdo-mudo. Aí eu vou explicar aqui bem claro para vocês. Só um momentinho, por favor. Ó, vocês não podem fazer isso. Chamar a pessoa de surdo-mudo. O que significa mudo? É que a pessoa não consegue falar, né? A pessoa não tem possibilidade de falar, né? Mas a maioria dos surdos, eles não gostam de oralizar, né? Eles falam, e às vezes falam e tem barulho também, né? Mas o principal é o quê? É aqui a mão, né? Falar através das mãos, né? Se comunicar usando a Libras. Por exemplo, então eu não posso chamar de pessoa de surdo-mudo, né? Não posso chamar a pessoa de surdo-mudo. Entenderam? Vocês entenderam? Claro? Cadê o Diego? Eu vou complementar um pouquinho aqui também para vocês. Surdo, né? Surdo-mudo. Muito antigamente, né, as pessoas usavam essa palavra, surdo-mudo, mas com o passar do tempo, ela foi sumindo, né, como a Naralina explicou aí para vocês, né? Aunque os ouvintes, né, às vezes chamavam lá o mudinho, né, como uma forma de criticar, de diminuir a pessoa surda, mudinho. Não pode falar isso, porque falta respeito, né? Não tem respeito com a pessoa surda. Mas a palavra certa, o melhor, é chamar a pessoa como surdo, né? Se referir a essa pessoa como surdo, que ela vai se sentir respeitada. Também, eu não posso falar a linguagem, né? Eu tenho que entender a diferença entre a língua e a linguagem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a gramática da Libras. A Libras tem gramática, né? Sim, tem gramática na Libras. E é diferente. A fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a pragmática. Nós trabalhamos muito com uma autora chamada Ronice Muller. Vou colocar aqui no chat para vocês. É uma autora que ela trabalha a diferença e os significados, né, da Libras e a diferença do português entre a gramática da Libras e a gramática do português. Ronice, ela traz que a gramática, ela apresenta, no nosso caso aqui, a Libras, ela é gestual e visual. Também ela é traduzida, né, para o português.
Antes ela era apresentada só no português, mas estava errado, porque a Libras é uma língua própria e ela tem a gramática própria dela. Por exemplo, há várias ramificações da gramática. A gente trabalha a fonologia, que é o estudo da estrutura das orações, as minúcias dos sinais na Libras, né? A gente vai estudar os sinais, as minúcias, né? A outra parte é a morfologia, que é a parte fundamental da gramática, que estuda a estrutura, a formação das palavras. Ela analisa a palavra isolada. Por exemplo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí ela vai dando aquele sinal. Por exemplo, 1 dia, 2 dias, né? 3 dias, e vai se trabalhando os sinais, as modificações, as movimentações das mãos. O professor Diego vai complementar depois. E outra parte também é a sintaxe, que é muito importante nas palavras em Libras também, que é a relação dentro da frase, as palavras, né, que se relacionam dentro da frase. Essa morfologia, dentro da classes gramaticais, elas se classificam, né, em vários tipos, assim como no português, aos substantivos, né, que é uma classe do nome dos seres, dos sentimentos, por exemplo, pessoas, cachorro, né? Então, é uma classe muito ampla, grande, assim como no português. Então, é necessário que nós que queremos aprender a Libras, que já sabemos um pouco do português, nós precisamos nos apropriar também dessa parte gramatical, tanto da Libras quanto do português. Nós que somos ouvintes, principalmente, que já sabemos um pouco de português, é muito importante se apropriar também da gramática da Libras, né? Por exemplo, o artigo serve para especificar o substantivo feminino, masculino, né? Plurais, por exemplo. Então, uns, uma, da mesma forma que a gente usa no português, só que a Libras é gesto visual, né? Numeral, cardinal, ordinal. Por exemplo, você vai trabalhar com um substantivo com nome próprios, por exemplo. Você tem os nomes próprios, ser humano, por exemplo, um homem, né? Uma mulher, e aí você vai me dizer se aquele homem é bonito, feio. Então, você vai trabalhar com os substantivos próprios, que é o nome da pessoa, o nome do homem, o nome da mulher, mas também com substantivos comuns, que são as especificações, se é bonito, se é feio, se é alto, se é magro, né? Então, dentro da Libras, existe também essa gramática que nós precisamos nos apropriar dela, né? Então, são várias, né? Várias ramificações, né? Que é a fonologia, a morfologia, a sintaxe, os substantivos. Aí tem o substantivo próprio, que eu já falei, o plural. Trabalhamos com adjetivos também, que são as características que eu falei agora há pouco, e o professor Diego pode estar complementando essa parte da gramática. Importante também nos apropriarmos desses autores que trabalham. A Ronice tem várias publicações junto com outros, né, com outros autores que trabalham essa questão da gramática da Libras. Então, e é um tema que a gente trabalha mais para frente na Libras, não é agora na iniciação, é só para que vocês possam saber que existe a gramática e nós trabalhamos com essa gramática dentro da Libras. Por quê? Porque a Libras é uma língua legítima, é a língua brasileira de sinais. Ok? Pode complementar, professor Diego, meninas. E é muito importante também, só complementando o que a Andréia está comentando aí, nós ficarmos atentos a essa questão da gramática,
da Libras, para a gente não confundir, porque é muito comum no início, quando a gente assim, vai engajando aí no aprendizado, a gente fazer o português sinalizado, né? Então, é por isso que assim, é muito importante a gente estudar com mais profundidade a gramática da Libras, para a gente não correr esse risco de associar a língua, sempre tá associando a Libras com o português. E não é, completamente diferente as gramáticas. O português tem a sua gramática, a sua estrutura própria, e a Libras também. Então, não posso fazer uma sinalização de um português sinalizado achando que está tudo bem, que isso é Libras, e não é. É isso que eu queria falar, complementar. Muito bem. Como já foi explicado, isso é muito importante, porque muita gente pensa assim: ah, não, Libras é tão bonito, é tão fácil, Libras é maravilhoso. Mas quando você vê Libras, como que você vai conseguir ter essa percepção? É realmente só beleza? Ou é uma língua? Então, é importante que a gente pense que Libras, que aprender Libras é uma coisa séria, né? Porque quando vocês entrarem num curso mesmo de língua de sinais e vocês se apropriarem de vocabulário, de todas as regras gramaticais que a língua de sinais tem, vocês vão ficar talvez assustados, impressionados, né, com a quantidade de elementos que essa língua tem. Então, muitas vezes, vocês vão ter facilidade, né, de aprender a língua, mas vocês precisam entender que é uma língua que ela tem uma fonologia. Por exemplo, nós temos aqui no português, né, a palavra terminada com Z e a palavra terminada com S, né? Aí você vê que tem um som, né, diferente. E quando você está utilizando a Libras, você vai ter, por exemplo, sinais que eles vão ter pontos, né, de articulação em lugares diferentes. E isso vai fazer com que o sinal mude completamente de significado. Por exemplo, nós temos a questão da intensidade, né? E essa intensidade ela é mostrada com o quê? Com as expressões faciais. Então, se eu quero dizer que está chovendo muito, isso vai estar carregado na minha expressão, né? No movimento do meu corpo. Se eu vou dizer que é uma casa grande ou uma casa pequena também, se eu vou dizer que ela é pequena, ela vai estar próxima do meu rosto, se ela for maior, ela vai estar. Eu vou fazer o sinal mais amplo. É, então, a gente precisa entender que a gramática da língua de sinais ela é uma e que a do português é outra. Por exemplo, você fala assim, ó, eu vou na casa, né, da minha avó. E onde que é essa casa? Então, às vezes, os ouvintes eles têm o costume de fazer uma organização da frase de maneira diferente. Nós também, na língua de sinais, utilizamos a estrutura sujeito, verbo e objeto. Porém, em alguns momentos, nós podemos utilizar modificar essa ordem de sujeito, verbo e objeto, e isso, dentro da língua de sinais, ser aceitável. É importante que a gente saiba que existe essas modificações e como que isso vai ser mais claro para as pessoas surdas que estão ali recebendo essa mensagem. Então, quando nós falamos de cultura surda,
Por que que é tão importante e nós incentivamos tanto as pessoas a participarem da comunidade surda? Porque as pessoas surdas, elas têm uma identidade que ela é muito forte, muito presente e está associada à modalidade que a língua de sinais tem. Então, os surdos, eles veem o mundo a partir de uma perspectiva visual. Por exemplo, eu e a Naraline, nós vamos ter assim, uma conversa muito tranquila, muito natural. Por quê? Porque nós somos surdos, nós usufruímos da mesma língua e da mesma perspectiva. Então, nós temos aí presentes linguística, nós temos a questão da linguagem, nós temos a questão de como que o surdo ele enxerga o mundo, tem todos esses elementos que constituem a identidade das pessoas surdas. E isso é muito subjetivo, né? Tá dentro de cada um de nós. Então, é muito importante que a gente consiga conviver com as pessoas surdas para que a gente possa compreender a perspectiva deles. E, assim, muitas pessoas elas têm uma ideia de que os ouvintes e os surdos eles vão ter a mesma identidade por viver no mesmo país, né, e usufruir do mesmo ambiente. Mas isso é diferente, porque o surdo ele possui uma língua de modalidade diferente do português. A Libras é uma língua visual. Então, assim, muitas vezes, durante muito tempo, eu, por exemplo, eu tive um prejuízo muito grande por influência muito grande das pessoas que são ouvintes, que vivem ao meu redor e que não conseguiam compreender que eu tinha, sim, uma cultura e uma identidade diferente deles. Então, esse encontro com a comunidade surda e esse encontro com a língua de sinais faz de uma importância muito grande, porque é parte do meu reconhecimento enquanto sujeito, enquanto ser humano. E aí eu preciso conviver com os meus pares. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, o surdo é muito brigão, é muito nervoso e tal. Não, gente, às vezes isso se dá por essa dificuldade de comunicação. E aí, você privar uma pessoa surda de conviver com os pares dela, você priva ela de muita coisa, de muita coisa em relação à informação, à constituição dele enquanto ser humano. Por isso, muitas vezes, as pessoas têm vergonha de sinalizar, muitos surdos têm vergonha de fazer língua de sinais, porque ele está convivendo tanto com pessoas ouvintes que não deixam ele desenvolver a sua cultura, que aí ele passa a sentir vergonha da língua que ele tem. Muitas famílias, né, quando descobrem, né, que tem um filho surdo, eles têm o hábito de levar para São Paulo, que é onde se faz a maior parte das cirurgias de implante coclear, né? E aí, muitas vezes, as famílias são bombardeadas, né, por médicos, equipes de saúde, para dizer que é preciso fazer essa cirurgia, que tem que fazer, e teve uma situação em que uma pessoa que teve um filho surdo, ele não aceitou. E aí essa pessoa falou, não, a língua dele é a língua de sinais, ele é surdo, e aí ficou uma briga grande da família, a parte da família que era ouvinte, que achava que os pais tinham que levar o bebê para fazer o implante coclear, e eles não aceitaram de maneira nenhuma. Eles escolheram a língua de sinais. E agora, essa pessoa é professor, né? E ele utiliza a língua de sinais e exerce a profissão dele e a sua vida, o seu direito enquanto cidadão, da maneira como ele escolheu, que é através da língua de sinais. Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão da cultura surda
da identidade, e é importante dar a todas as pessoas a acessibilidade que elas precisam. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu sei tão pouquinho de língua de sinais, como é que eu vou... não vou tentar conversar com ele, não. Não façam isso, gente. Se vocês têm a oportunidade, se acheguem à pessoa surda, tentem comunicar com ela, isso faz toda a diferença. Né? Se você tem um aluno surdo, aprenda o básico para se comunicar com ele. Isso é muito importante. Só aguardar aqui um minutinho. Vocês aqui presentes, vocês têm algum aluno surdo? Tem contato? Tem algum amigo? Vocês poderiam responder no chat, por favor? Se vocês conhecem, se vocês têm algum aluno surdo. Só a Luana que respondeu, vocês não têm amigos, não têm colegas? Se vocês quiserem responder, podem responder no chat se conhecem alguma pessoa surda, se já teve contato. A Lourdes gostaria de fazer uma fala? Pode fazer, Lourdes. Lourdes, fala com ele para a gente responder essa pergunta do chat anterior. Certo. Eu só vou... Calma, Andréia, você está muito agitada. Vai dar tempo, nós vamos responder a todas as perguntas. Não fique ansiosa, Andréia. Eu vou te dar um suquinho de maracujá para você se acalmar, vai dar tempo. Tudo certo. Lourdes? Não, é só complementando essa fala, né, do Diego, da importância, né, da cultura surda, da identidade surda. Isso é tão significativo para a criança surda, porque, como a Naraline explicou, ela nasceu ouvinte, né, aos 3 anos, ela perdeu a audição. E foi, assim, fundamental o contato que ela teve desde pequena com a comunidade surda, né? Ela foi, assim, envolvida na comunidade surda desde pequena. Ela se apropriou da língua, né? Então, ela cresceu, foi se desenvolvendo com os dois, com o contato principal da Libras e depois com o português escrito, né? Como segunda língua para ela. Então, no momento que nós, ouvintes, entendemos que existe essas duas culturas, né? Uma não sobrepõe a outra, de forma alguma, né? A cultura surda é tão importante e necessária quanto a dos ouvintes, né? Então, nós, ouvintes, hoje, a maioria não compreende que existe essa cultura surda. E nós precisamos, assim, no nosso convívio, por mais que a gente não tenha tanto contato, assim, com pessoas surdas no nosso dia a dia, mas é importante, porque em algum momento a gente vai se deparar com algum surdo, ou no nosso ambiente educacional, enfim, onde nós frequentarmos, na nossa religião, no grupo familiar, enfim, em algum momento a gente vai deparar com algum surdo que muitas vezes a família não tem esse conhecimento, que não sabe que existe uma língua específica para os surdos, ou muitas vezes eles têm contato apenas na escola, e isso é muito ruim e prejudicial para a criança surda, ou para um adulto já também, né? Porque às vezes já passou pela fase escolar e está no seu dia a dia ali, mas não adquiriu
a língua como L1, a língua de sinais como língua própria dele, natural, né? E então isso ele tem um prejuízo linguístico muito grande, porque às vezes ele não é alfabetizado nem na língua, nem na Libras e nem no português escrito. Então assim, e ele passa a ter uma vida, um convívio aqui muito triste, muito difícil, né? Porque a maioria dos ambientes que nós frequentamos não é acessível, né? Não tem intérpretes, não tem sinalizações em Libras, então acaba que a pessoa surda, o sujeito surdo, ele sofre muito em todos os ambientes que ele vai, tanto como o professor explicou, no médico, em coisas muito simples, né, do nosso cotidiano, que para nós é muito natural, para eles não é. Se eles não tiverem ali, muitas vezes, um intérprete, uma pessoa que sabe um pouquinho de Libras, eles vão ficar sempre excluídos, à margem da sociedade o tempo inteiro, né? A Naraline quer complementar também. Então, essa questão do implante coclear é algo muito particular, né? Por exemplo, eu frequentava a fono e utilizava aparelho auditivo, mas eu detestava esse aparelho auditivo. E assim, demorou muito tempo para minha avó, né, compreender que era um sofrimento para mim. Porque o que que o aparelho auditivo faz? Ele amplifica, ele aumenta o barulho. Então, se alguém está arrastando a cadeira e fazendo algum barulho no ambiente, isso é extremamente estressante, porque um barulho fica muito mais alto. Então, chegou num ponto onde a minha avó, ela compreendeu que realmente o aparelho auditivo, para mim, eu não tinha ganho com ele, e aí ela perguntou, né? Você quer fazer o implante coclear, né? Quando eu fui ao médico, e aí foi me sugerido, e assim, foi uma escolha minha, né? Não fazer o implante coclear, eu tive a opção de escolher, porque o implante coclear, ele é 100%, ele é garantia. Então, as pessoas precisam entender que o implante coclear ele não é uma cura. Ele não vai dar à pessoa uma audição normal. Então, é importante que as pessoas compreendam que isso é uma decisão da pessoa, né? Se ela vai querer compreender o mundo e vivenciar através da língua de sinais. É um direito que ela tem. No curso de... Só um minutinho. No curso de pedagogia, quando nós entramos, tem uma aluna que usa implante coclear. Então, quando nós ligávamos o ventilador, era terrível para ela ter que assistir a aula com o ventilador ligado, por conta da barulheira, que é muito intensa, igualmente a Naraline narrou aí. Então, é uma questão que a família deve, assim, ter muito cuidado, né? Analisar se realmente vai fazer bem para o aluno. Para o aluno não, para o filho, né? Para aquele familiar. E os professores também ter esse certo cuidado em sala de aula quando o aluno tem esse aparelho. É um dos cuidados que nossos professores aqui do curso de pedagogia têm bastante atenção com relação a isso. Essa orientação também de que se é confortável para o aluno ou se não é confortável para ele fazer esse implante. E a participação do aluno e das pessoas em vários locais também é um direito das pessoas, em geral, surdo ou não, frequentar os locais. Então, se ele é surdo ou não, ele precisa frequentar os ambientes sociais. E o surdo, ao longo da história, né, das décadas aí atrás, há muito tempo, sempre viveu, conforme a Lourdes falou, à margem da sociedade. Se era surdo, ele era tido como louco, ele era tido como um deficiente, ele não era visto como uma pessoa capaz. Ele era excluído da sociedade, jogado muitas vezes nos asilos ou nos quartos escuros das casas. As mães, os pais, os familiares tinham vergonha de dizer que aquele familiar surdo era da família. Eles escondiam os surdos.
É importante a gente rever a história e entrar no mundo da cultura surda para podermos compreender quando o professor fala assim, muitas vezes as pessoas nos acham nervosos, mas imaginem nós, ouvintes, né, querer alcançar algo que nós não conseguimos, somos incomodados muitas vezes por pouquíssimas coisas que nos deprimem da sociedade, e somos ouvintes, temos acesso a tudo, mas ficamos nervosos muitas vezes por falta de acesso até para nós ouvintes. E ficamos nervosos. Então, para o surdo, é muito pior. Ter que pedir água, ter que pedir uma medicação no hospital, ter que falar com o balconista numa loja. Então, é algo muito... É difícil para a comunidade surda lidar com isso. Seria muito importante que cada um de nós que estamos aqui tendo o interesse de aprender, né, essa iniciação a Libras, continuar, ser um agente multiplicador daqui em diante, sabe? Levar essa sementinha, implantar na comunidade onde a gente vive, na igreja onde a gente vive, essa apropriação da Libras. Porque esse nervoso é por não alcançar. Nós nos sentimos nervosos também quando não alcançamos um objetivo. Até no trânsito, a gente vê quantas pessoas são nervosas porque não chegam logo, porque estão atrasadas. Então, N fatores fazem com que as pessoas ditas normais, né, que todos nós somos normais, não é uma surdez ou um limite ou uma limitação que faz de nós anormais. Somos normais. Mas é importante que as pessoas se apropriem desse conhecimento para que possamos trabalhar como agentes mesmo multiplicadores, sabe? Continuar levando esse conhecimento. Ok? Era só para complementar. Só fazer um breve complemento aqui. Observe, por exemplo, o surdo. De novo, Diego, por favor. Ele está pedindo para a Narazina baixar a mão para ele poder conseguir visualizar ela melhor. Então, o surdo, ele talvez ele saiba pouco a língua de sinais, ou pouca oralidade, ou pouca escrita. Mas, por exemplo, o surdo, ele é bem fluente em Libras. Ele é pouco oralizado. Ao contrário do surdo, talvez ele não quer fazer língua de sinais, ele não quer fazer Libras. As variações, nós precisamos entender essas variações, né? Precisamos deixar que o sujeito surdo ele entenda qual que é o caminho dele. Nós não podemos ficar obrigando qual tipo de comunicação que ele vai escolher. Ele precisa decidir qual tipo de comunicação que ele vai fazer. Talvez ele fale um pouco, talvez ele, dentro da vida dele, o sujeito ele consegue se entender e se comunicar. Por exemplo, esse slide aí. Eu, Diego... Por exemplo, esse slide. Como que dentro da sala de aula as pessoas vão se comunicar? Ficar batendo, gritando. Tem algo que pode ajudar bastante dentro dessa comunicação, que é a lâmpada. Por exemplo, se você apertou ali a lâmpada, as pessoas vão observar e dar atenção. A questão de utilizar a lâmpada, ela nos dá a ideia de que é visual, por exemplo. Se ficar cutucando, gritando, você não vai conseguir ter o objetivo, que é a comunicação, chamar o surdo. Talvez você dê um simples toque, gritar, não vai resolver. Por exemplo, a lâmpada, um breve toque nas costas, é mais sutil, mais educado. Na sua casa, você precisa ter uma lâmpada como uma espécie de campainha. Isso ajuda bastante. Por exemplo, o cachorro.
O cachorro junto com a lâmpada, o cachorrinho sabe quando tem... Ele consegue entender Libras também. Por exemplo, teatros, né? O surdo, nós podemos observar, né? Essa apresentação que se deu em Brasília, do Chaplin, né? As piadas. Alguns surdos, eles conhecem piadas também em Libras. Vocês já visualizaram uma piada em Libras? Eu vou contar, talvez vocês não conheçam. Um dia, um homem, ele estava andando, né? Pegou uma árvore e andando. E aí começou a cortar. Já! Armada! Blum. Tchau! Continuou, pegou o machadinho dele e continuou. Uma árvore bonita, forte, robusta. Lá, lá, lá. Madeira! Bum. Tchau. E foi. Continuou. Eu. Árvore bonita, né? Ajeitei, né? Peguei uma roupa preta de colar, bonito. E aí eu fui. O meu nome é Naraline, eu vou trabalhar como lenhadora. Não esqueçam, hein? Eu estou mostrando para vocês aí a minha profissão. E aí chegou na árvore, cortou madeira. Buf. Continuei. Outra árvore frondosa. Forte, hein? Ó. Nosso Deus, como é que faz com essa árvore aí? Agora a Andréia, né? Toda chique, toda pomposa, andando. Pegou um estetoscópio, colocou ali. Espera aí, só um minutinho. Vou chamar o Diego. Organizar essa árvore aí e voltou. Tá. Continuou. Cheguei, botou o estetoscópio. Árvore em Libras. Puf, ela caiu. Porque a árvore era surda. Entendeu? Esse é um tipo de piada para surdo. As perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vou dar uma olhada aqui no chat. Olha quem chegou, gente, a nossa diretora de extensão. Seja bem-vinda. Oi, Glaucia, tudo bem? Professora Joana. Bom dia, pessoal. Olá, professor Diego, tudo bem? Gostaria de agradecer aqui, né, ao professor Diego e a equipe dele, a Andréia, a Naraline, agora eu me esqueci o nome da outra que propôs a atividade, né? Agradecer a professora Joana também pela condução da atividade, aos nossos intérpretes, né, que estão aqui atuando, não só nessa atividade, mas em várias outras aí durante a nossa semana da CECITEC. Né, sejam todos bem-vindos aí à nossa semana, nós temos várias outras atividades, inclusive com a participação do professor Diego, né, o professor Diego, além dessa oficina hoje, ele tem mais outras atividades, né, mais 2 atividades, então se inscrevam aí, agradeço aí também, né, a participação de todos vocês na atividade, e eu queria só deixar um recadinho aqui, mais técnico. Eu gostaria de saber se tem algum estudante aqui que não fez a inscrição na oficina. Tem alguém que não conseguiu fazer a inscrição e participou da oficina? Glaucia, a Lourdes, que é uma das alunas que está conduzindo,
ela não precisa fazer a inscrição como participante, porque ela é a apresentadora, né? Mas é bom ela fazer também como participante. Eu abri lá, gente, agora aqui no SUGEP, eu abri mais 3 vagas. Então, quem participou aqui da atividade e não se inscreveu, ainda dá tempo, corre lá e faça a inscrição, que daqui a pouquinho eu vou fechar a atividade. Tá bom? Era só esse aviso mesmo. Eu vou colocar aqui o link no chat do SUGEP. Então, se tiver alguém aí, por favor, faça a inscrição lá. Era só esse o recado. Agradeço aí a todos vocês. Passo para a professora Joana para conduzir aí. Diego, é que eu anotei 2 perguntas aqui, aí, para você não ter que ler todo o chat, eu fui anotando, né, as que apareceram. Pode ser? Aí, à medida que aparecer mais algumas até finalizar, aí eu vou falando para vocês. Tudo bem? Então, a primeira é da Vanessa. Ela fez a seguinte pergunta: como são definidos os sinais? A origem do sinal, como que se dá? Então, o início mesmo, né, da língua de sinais, ele se deu lá com a Badelepé na Itália, né, naquela região da Itália ali, e ali foi onde começou a criar os primeiros sinais. E aí, depois, a partir de lá, daquela região, é que veio para o Brasil. E aí, um professor surdo veio de lá, aqui para o Brasil, mas ele ensinava a língua de sinais francesa. Isso foi no ano de 1856, mais ou menos, que foi o ano em que foi criado o INES, que é o Instituto de Surdos, no Rio de Janeiro, né? Então, ele veio a pedido de Dom Pedro, e aqui no nosso estado de Goiás, nós tivemos também a primeira escola, e aí uma pessoa surda, né, que foi até o INES, aprendeu a língua de sinais, aprendeu os sinais, e aí veio para Goiânia e começou a ensinar os sinais aqui no nosso estado. Mas a origem é essa origem mesmo francesa. É claro que com o passar do tempo existe, né, uma modificação dos sinais e existe até essa questão de regionalismo, né, que nós temos, porque o nosso vocabulário ele é muito amplo, muito extenso. O professor Edson foi realmente essa pessoa que ensinou, né, que difundiu aqui no nosso estado de Goiás a questão da língua de sinais. Então, nós temos uma marca, né, na nossa língua de sinais, porque ela advém da língua francesa. Diego, eu não sei se eu entendi bem a pergunta dela, mas eu acho que ela talvez seria interessante você dar um exemplo. Dar um exemplo, por exemplo, né? O sinal de laranja, sabe? Assim, ter alguns sinais que fazem menção à nossa prática, ou até que você pudesse falar um pouquinho da diferença de sinais com o classificador, né? Para eles perceberem que vão existir alguns sinais ou classificadores que são muito semelhantes à ideia, porque a gente sabe que a Libras é uma língua e não, em momento algum, a gente pode pensar em mímicas, mas que muitas das vezes ela vai se aproximar de alguma expressão nossa corpórea ou até mesmo da própria expressão facial.
Acho que você podia dar alguns exemplos desses sinais. Vocês acham, meninos, a André e a Lourdes? Para facilitar, para a Vanessa entender de forma mais prática. Eu acho que vai ficar bacana. É uma sugestão, tá? Sim, quando, né, no passado, quando foi criado esses sinais, então, assim, às vezes existem vários sinais, igual foi, o Elber explicou, né, que o sinal veio de outro lugar, né, no INES, foi onde se difundiu, e aí foi espalhando, né? O professor Edson trouxe aqui, por exemplo, o nosso estado de Goiás. Aí nós temos o sinal de laranja. Esse sinal de laranja, ele foi um sinal que ele foi adaptado, né? Então, o sinal, por exemplo, esse sinal aqui, né? Sinal de, de coração. Então, em alguns lugares, né, o sinal de coração ele é feito de uma maneira diferente. Então, os sinais eles vão sendo modificados pelo uso dos surdos que estão ali utilizando e se apropriando daquela língua. Então, eles sempre vão partir de um conceito. E aí nós temos também a questão dos classificadores, que eles são criados pela comunidade surda e são combinados, né, que são feitos entre os sinalizantes. Se por acaso a Andréia ou a Lourdes quiser complementar. Lembrando também que esses sinais, eles são criados, assim, pela comunidade surda, né? Não, não é assim, o ouvinte vai lá e do nada já cria aquele sinal e fica definido, né? Não. Ali é um estudo em conjunto feito com o surdo, talvez com o ouvinte, com pesquisadores, com linguistas, né? Com pessoas estudiosas da área, que criam aquele sinal, né? Para fazer o uso, difundir ali no meio da língua, da comunidade surda, e com o passar do tempo também, pode haver variações, pode haver mudanças, porque a língua ela é viva, né? Assim como o português, existem variações, existem assim, mudanças de palavras na língua. Na Libras também é da mesma forma, né? Como o professor Diego explicou, a configuração, o sinal de coração é muito conhecido, né? No meio assim, popular, esse sinal de coração. E na área médica, da saúde, já é mais esse outro sinal, né, que mostra o batimento do coração e tudo mais. Então, assim, dependendo da área, do local específico, tem sinais, tem variações. Então, são questões assim para a gente se atentar que ele não é criado ao acaso, né? Tem sempre um sentido e é feito pela comunidade surda, principalmente com o surdo. Então, podemos ir para a segunda pergunta? Ficou claro, Vanessa? Você que fez a pergunta? Depois você responde para nós aí no chat, se tem mais alguma coisa, tá? A segunda pergunta é a Luana, e aí é bem possível. Ah, então tá bom, que ótimo. É bem possível, Luana, que você vai ter que abrir a sua câmera para ele conseguir te responder isso, caso ele identifique que seja possível. A Luana disse: gostaria de saber como seria o meu sinal. Aí eu acho que ela vai ter que abrir a câmera, né, para ele conseguir visualizá-la. Aí, Diego, agora é com você. Ela quer saber um sinal para ela. Luana, onde você está? Onde você mora? Porque ela pediu sugestão de curso de Libras, né? Eu moro em Jataí. Ótimo.
Então, em Jataí, tem muitos surdos aí na sua cidade. Então, você pode aproveitar para conseguir saber aonde que é o lugar onde eles se reúnem para que você possa ter contato. Agora, para criar um sinal, é importante que a gente perceba alguma característica sua, alguma coisa que seja própria sua para poder criar um sinal para você. Naraline, você gostaria de criar um sinal para a Luana? Naraline, cadê você? Naraline, você gostaria de criar um sinal para a Luana? Então, a sugestão é que o seu sinal seja esse, Luana, por causa do seu cabelo, o jeitinho que o cabelo faz. É realmente acompanhando o seu cabelo. Olha, o L vai fechando mesmo, como se fosse o jeitinho que o seu cabelo. Exatamente, isso mesmo. Então vamos fazer umas palmas aqui, né, gente? Que a Luana já saiu aqui com um sinal garantido. Eu não sei se se a professora Joana tem conhecimento. Você já foi em Jataí, né, professora Joana? Você sabe lá onde que você está fazendo doutorado em Jataí? É isso mesmo? Mas eu ainda não fui lá, não. Então, assim, eu não sei se no IF tem surdos lá em Jataí. Eu sei que na UFG tem, e seria bom, interessante que você pudesse No IF tem encontrar os alguns. grupos. Eu sei que na turma do quarto, do sétimo e oitavo período tem intérpretes dentro da sala por conta dos surdos. Geralmente são 2, 3 por turma. Então, aproveita para você se comunicar com eles aí, ó. Aproveita para fazer um contato com eles, né, Araline? Então, me desculpa, Diego, eu não consegui visualizar a hora que você me chamou. Aí você começou a balançar a luz, aí eu consegui perceber onde você estava me chamando. É realmente algo que é o que chama a atenção da gente, é o visual mesmo. Só complementando um pouquinho aqui o que a colega, a Lourdes, falou, né, que no momento assim que a gente vai né, falar de aprender Libras, é realmente importante que a gente tenha um contato, que a gente comece sempre pelo básico mesmo. A gente precisa começar do simples, das coisas que são simples, e aí a partir daí você vai se apropriando da língua, e a partir do momento que você começa a conviver com as pessoas surdas, fica mais fácil você criar um sinal para ela, porque o sinal ele vai além de uma característica física, né? Muitas vezes o sinal ele tem a ver com uma característica sua, do seu jeito, da sua personalidade. Então, se você não tem, né, contato com os surdos, mesmo que você ganhe o sinal, às vezes você vai acabar esquecendo aquele sinal que você ganhou.
Então, né, seria importante você, por exemplo, Luana, uma dica para você que recebeu o seu sinal hoje, seria você gravar, né, como que ficou o seu sinal, para que você não esqueça. Quando você começar a ter mais contato com a comunidade surda, você lembrar de falar o seu sinal para as pessoas. Eu já fiz isso agora, professora. Agradeço a Maravilha. Muito bom. A Naralyn falou que é muito bom você ter feito isso. O professor Diego está dizendo se vocês tiverem mais alguma pergunta. Naralyn está tentando chamar o Diego. Diego, ou Naralini, ela está falando? Para que ela possa gravar o vídeo, né? E depois mostrar, se ela possível, aí, a Luana. Não ouvi, pode repetir, por gentileza? A Naraline falou para você gravar, né? O seu sinal e, se possível, depois mostrar, compartilhar. Ok. Vocês conseguiram entender? Eu acho que poderia pedir para ele, Elber, para repetir o vídeo. A gente perdeu o começo. Parece que esse é ouvinte, ou talvez seja um surdo oralizado, né? Esse vídeo que eu apresentei para vocês aí. Uma sugestão para vocês. Vocês viram lá, surdinho, mudinho. É uma espécie de bullying isso aí, uma demonstração de preconceito, usar essas expressões. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Já vamos aí finalizar a atividade. Tem mais alguma dúvida? Só complementando, a Luana perguntou quem pode, né, fazer. Na verdade, o curso de Libras, ele é livre para qualquer profissional, né, realizar. Alguns editais, eles reservam vagas para quem tem um contato mais direto. Às vezes tem um filho surdo, alguém do vínculo, assim, mais próximo. Mas existem vagas também para aqueles que querem aprender com uma nova língua. Esses editais, geralmente, nos órgãos públicos. Mas existem outras escolas, né, que são privadas e que disponibilizam o curso, tanto presencial como EAD, e, na verdade, não existe, assim, um pré-requisito. Até no caso onde eu faço, existe, né, a Lourdes está aqui, o menininho dela faz, que é o Libras Kids, né? Então, é uma língua e aí é só a gente ir atrás desse conhecimento.
antes da Andrea falar, eu queria só que depois, se a gente pudesse fazer a foto final, como já é uma prática da comunidade, né, e quem se interessou por estudar essa língua, vocês às vezes observam muito esse sinal aqui, ó, essa mãozinha, em fotos ou em algum... Sempre que fala de surdos, a gente vê muito esse sinal. Eu queria que o Diego ou a Naraline explicasse por quê, porque aconteceu um fato muito interessante em outro projeto que eu participo, e a professora Valéria, que é participante também e é casada com um professor surdo, na foto dela ela colocou isso aqui. E a aluna, por não entender basicamente nada, né, ser uma aluna leiga nessa questão da educação de surdos, ela me questionou, porque eu era responsável pela organização das fotos dos professores participantes. E a aluna fez a seguinte indagação comigo: professora, mas para que a professora Valéria coloca esse sinal de rock? Não tem nada a ver com a proposta do projeto, né? Então, o desconhecimento, muitas das vezes, faz a gente julgar ou ter vamos dizer, um preconceito, né? Relacionar esse sinal com rock, com alguma coisa pesada. E, na verdade, ele tem uma simbologia muito bonita. E aí eu queria que o pessoal explicasse, e aí na última foto, para quem quiser participar desse momento, a gente pudesse abrir as câmeras para a gente fazer esse registro com esse sinal, que ele é bastante simbólico e que tem esse aspecto afetivo para com a comunidade surda. Aí fiquem abertos a Naraline ou o Diego explicar. Então, esse sinal aí, ele é um sinal lá dos Estados Unidos, que ele foi adotado aqui no Brasil. É um tipo de empréstimo. O que é? Por exemplo, vocês vão perceber, esse aqui, ó, é o I, de I. Tá vendo? Observe, é o sinal de I. Esse aqui que eu estou demonstrando é o sinal de L. E esse aqui é o Y, né? Que é uma abreviação, resumindo tudo, da expressão I love you. Foi um empréstimo do inglês, I love. E aí resumiu-se nesse sinal. Entenderam? Aqui no Brasil, como eu amo você. Dessa forma que eu fiz, ó. Sinal de amar, né? Coraçãozinho, né? Eu amo você. Lá nos Estados Unidos, nós emprestamos da língua do American Sign Language esse sinal de I love you, e eu amo vocês, um beijinho para todos vocês aí também. Complementando o que a Naraline falou, esse sinal, ele é mundial. Todo mundo usa esse sinal. Por exemplo, esse sinalzinho agora que está se usando aí, desse coraçãozinho aí, tá vendo? O Brasil copiou, os ouvintes copiaram, né? O sinalzinho do coraçãozinho aí. Todo mundo está usando esse sinal de I love. Usa-se mais os dois sinais que são mais corriqueiros na comunicação. O Diego explicou, né, que no Japão lá agora usou-se esse sinal agora. Andréia, quer falar? Pode Andréia? falar. Primeiro, quero perguntar para os participantes se tem mais alguma dúvida. E depois a gente queria lançar um desafio, ainda tem 2 minutinhos só para o desafio, viu, gente? Rapidinho. Tem alguma pergunta aí? Eu quero desafiar uma corajosa ou um corajoso participante, diante das frases e o alfabeto que foi falado e ensinado, a formar uma pequena frase. Pode ser uma
uma frase de bom dia, de gratidão, de eu te amo, mas que tem que ser dos participantes. Alguém se dispõe? Em Libras, hein? E tem gente com a câmera aberta, outros não quiseram mais abrir. Bora? Vamos perder a vergonha? Ó, já errei muito também. No chat tem uma opção. Eu tinha medo, gente, você não tem noção. Aí depois eu fui perdendo medo. Vamos? Quem foi? Bora? A Regiane. E a professora Regiane está aqui, que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Eu posso falar bom dia, posso falar obrigada. Eu ainda não tenho sinal, né? Eu queria saber o meu sinal, né? Eu acho que alguma coisa a ver com línguas também, né? Vamos passar o cajado para o Diego, né? Ó, espera um pouquinho, professora, que eu vou avaliar direitinho, eu vou avaliar os trabalhos, os funcionários do IFG, e eu vou começar a dar sinal para todo mundo aí. Ele me deu o meu. Já, algumas pessoas que já têm contato, já têm costume, já fui colocando aqui, as pessoas que eu tenho mais contato, né, habitualmente, vou pegando as fotinhas aqui, vou selecionando, vou colocar. Vocês têm um pouquinho de paciência, né? Porque são muitos sinais para eu criar aqui. Mas eu vou criar aqui, logo em breve a senhora receberá o seu. Combinado. Então, bom dia, né? Bom dia, né? Aí, obrigada. Eu aprendi um sinal muitos anos atrás, que é o dog, que me ensinaram, o cachorro, né? O dog, né? E só, gente. Boa noite, que eu aprendi agora, né? Bom dia. Não, boa tarde. Né? O tudo bem, eu já esqueci. Gente, eu tô que faço assim, mas deixa eu explicar para os nossos participantes que isso aqui são as palmas, viu? Muito bem, professora Regiane. Alguém mais? Vamos lá, professora Glaucia. Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Na minha adolescência, eu me apaixonei por um rapaz que era surdo. Só que ele não quis namorar comigo. E ele me deu fora, Diego. E ele me deu um sinal, e eu nunca esqueci meu sinal. Então, eu vou falar meu sinal. Meu sinal, o meu nome é... Peraí. Meu sinal é um G marcando os olhos, porque eu tenho o olho azul. Então, foi esse rapaz surdo que me deu, né? E eu nunca esqueci desse rapaz. Já se passaram aí quase 30 anos, né? E aí, só isso praticamente que eu lembro do meu sinal. E olha, ela aí aprendendo Libras agora, gente, que maravilha. Ó, perdeu o Playboy, hein, professor Diego? O Diego disse que vai anotar, professora Glaucia. Muito obrigado a vocês que participaram. Já são quase 10 horas e quero agradecer a todos vocês. Estou muito feliz com a presença de vocês e tenham todos um bom dia. Gente, então vamos fazer a última fotinha? Quem puder ligar a câmera.
e aí a gente já encerra. Nós Dá temos tempo ainda de 1 passar minuto. perfume, Johnny? Não, perfume não dá, não. Não esqueçam da lista de presença, né? Tá aí já no chat. Então, vamos lá? Peraí, deixa eu só esperar aqui. Então, eu vou tirar no 3, tá? 1, 2, 3. Aí. Então, um bom dia para todo mundo. Muito obrigada pela participação de todos. E aguardo vocês em outras atividades aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.